Pronto. Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidos para mais uma aula, né? Então, sem mais delongas. Sossego, vamos lá? Nosso início atrasou, mas foi por uma boa causa, né? Essas dúvidas aí, essa semestral. Pronto, agora a gente pode ir para o quadro. Beleza. Então, a questão 15, todos têm o material aí, né? De alguma forma. Acredito que todos tenham, né? A questão 15, ela fala sobre taxa efetiva anual nas hipóteses abaixo. Então, a gente respondeu na aula passada, deixa eu ver aqui. A gente respondeu até a questão 14, que foi uma questão que a gente precisou, inclusive, usar logaritmo. E aí, na questão 15, a gente já começa com um assunto novo. Tá? Então, não vou voltar nada do assunto da aula passada, que é a questão de taxa efetiva e taxa nominal. Eu vou fazer uma breve explicação para vocês do que significa taxa efetiva e taxa nominal, só para relembrar. A taxa efetiva é a taxa que de fato está sendo cobrada. Porém, nem sempre ela fica implícita, ela fica explícita no problema. Por exemplo, se você tem um banco que financia um carro com uma taxa de 20% ao ano, porém com capitalização mensal, significa que essa taxa que apareceu aí, ela não é a taxa efetiva. Ela é a taxa que a gente chama de taxa nominal. Então, quando é que eu sei, professor, que essa taxa que apareceu no problema é chamada de taxa nominal? É quando a taxa não combina com a capitalização. Tipo assim, o cara falou, como eu mencionei agora há pouco, o carro é financiado com 20% ao ano e capitalização mensal. Veja, a capitalização é quando vai ser feita a incorporação dos juros, ou seja, quando o banco vai cobrar os juros. Então, ele está falando que a taxa é de 20% ao ano, mas ele vai cobrar os juros todo mês. Então, essa taxa que ele falou lá no problema é chamada de taxa nominal. Beleza? Então, essa é a maneira de você diferenciar a taxa efetiva. Ah, professor, mas pode acontecer no problema o cara falar a taxa e dizer que a capitalização é no mesmo período, por exemplo, taxa de 20% ao ano e capitalização anual. Aí, nesse caso, essa taxa ela é a taxa efetiva. Por quê? Porque a taxa que ele falou combinou com a capitalização. Então, não tem como mudar, não tem como dar diferente. Ele falou ao ano e ele está cobrando todo ano. Mas quando ele faz essa mudança, aí a taxa que apareceu lá é chamada de taxa nominal. Tudo bem? Beleza. Então, nesse probleminha aqui, para a gente fazer essa mudança ou descobrir qual é a taxa efetiva num problema desse, a gente vai usar a seguinte fórmula. IF é igual a 1 mais I sobre K elevado a K menos 1. Tá? Então, essa é a fórmula para a gente descobrir a taxa efetiva em um problema que deu a taxa nominal. E aí, o que a gente deve fazer? A gente primeiro vai anotar os dados da questão, claro. Né? Então, a questão 15, ela nos fornece o seguinte, ó. Qual é a taxa efetiva anual nas hipóteses abaixo? A primeira hipótese que aparece é 24% ao ano. Então, a taxa da letra A é... Foi boa ideia para colocar nesse negócio. Então, a letra A é 24% ao ano. E a capitalização é mensal. Beleza? Aí, uma das coisas que aparece aqui na fórmula
é esse K. Esse K significa aquela relação que a gente viu na aula passada. Tipo, quantos meses tem um ano? É a quantidade de meses que eu tenho no ano. Então, o K, para essa situação, então, capitalização mensal. E o K, a gente viu que ele é igual a 12. Porque em um ano tem 12 meses. E aí, o que, é que a gente faz? A gente deve substituir esses valores. Vai ficar 1 mais a taxa de 24%, né? A taxa de 24% dividido por 100 vai dar 0,24. Sobre o K, que é 12. Elevado ao K. Veja que o K aparece duas vezes. Ele aparece aqui e também aqui. Menos 1. Beleza? Pronto. E aí agora é só fazer continha para a gente descobrir essa taxa efetiva. A primeira continha que a gente pode fazer é essa divisão aqui. 0,24 dividido por 12 dá 0,02 elevado a 12 menos 1. A gente pode somar. E aí a gente vai ficar com 1,02 elevado a 12 menos 1. Beleza? Então, até aqui, tranquilo. A única coisa que eu fiz foi substituir, né, o 24, que no caso eu botei 0,24, porque a gente tem que usar a taxa unitária. E agora eu substituí a quantidade de meses que tem no ano, que é o K, né? Que é 12, no lugar do K. Basicamente isso aí. Agora eu posso chamar a minha queridinha aqui, minha velha de guerra, e dividir, e fazer a potência aí. 1,02 elevado a 12 menos 1. Aí o resultado dá 0,26. 82. Que multiplicando por 100%, para a gente ter a taxa percentual, já que essa é a taxa unitária, a gente vai ter 26,82% ao ano. Tá? O que significa dizer, pessoal? Significa dizer que se num contrato aparece uma taxa nominal, uma taxa lá de 24% ao ano, mas logo depois ele coloca que a capitalização é mensal, significa que, na verdade, ele não está cobrando 24% ao ano. Na verdade, ele está cobrando 26,82% ao ano. Por que acontece isso? Por que acontece esse aumento? Porque como ele está capitalizando todo mês, aí vai gerar aquela situação de juros sobre juros. Então, os juros vai ficando cada vez maior, cada vez maior. Então, por isso que, ao invés de ele colocar a taxa efetiva, eles colocavam antes só a taxa nominal. Aí, o que aconteceu? O Banco Central determinou que todo e qualquer contrato deve trazer a taxa nominal e a taxa efetiva, tá? Mas antes era livre. Então, antes eles enganavam bastante. Colocavam só a taxa nominal e o cara achava que estava arrebentando, né? Além disso, além da taxa efetiva, tem uma coisa chamada custo efetivo do empréstimo como um todo, do financiamento como um todo, que aí já entra a questão dos impostos. Aqui, nesse caso, só entra a questão da capitalização, né? Quando é que o banco está incidindo os juros. Isso, Yara, perfeito. Capitalização é a mesma coisa que gerar os juros para a instituição. Que pode ser também o contrário, tá, gente? Pode ser gerar juros para você. Se você guardar o dinheiro e aí está capitalizando, está gerando dinheiro para você.
Um exemplo que eu posso trazer disso, a capitalização da poupança é a cada 30 dias, por exemplo. A cada 30 dias ela vai gerar juros para você, se deixar o dinheiro guardado. Já a capitalização do Tesouro Direto, do Tesouro Selic, ele é diário. Então, todo dia ele gera juros, todo dia ele gera juros. Então, consequentemente, a taxa efetiva dele fica sendo maior e melhor para você. Beleza, pessoal? Acho que só, né? Aqui está tranquilo. Eu vou fazer mais um exemplo para a gente poder, como é uma forma assim que fazia tempo, né? Um assunto que a gente estudou, mas assim, a gente não estudou tão a fundo. Então, vou fazer mais um exemplo para a gente reforçar isso aí, beleza? Aí as outras duas questões vocês fazem. Pode ser? Eu vou apagar, tá certo? Vamos para a letra B aqui. Então, a gente tem aí uma taxa de 28% ao ano. Porém, a capitalização ela é trimestral. Significa dizer o quê? Qual é o valor de K nessa situação? Coloque no chat para mim, por favor. Qual é o valor de K? Eu estou com uma taxa anual e a minha capitalização é trimestral. O K é quanto? Beleza. Então, K é 4. Tá? Para descobrir isso é simples. Pega o 2, o 12 e divide por 3, que dá 4. Esse é o K. E agora a gente substitui lá na nossa fórmula. Substituindo os valores, a gente vai ter o seguinte. T1 mais... Lembrar que tem que botar 0,28, né? E não só 28, então fica 0,28 sobre 4 elevado a 4 menos 0,28 sobre 4 dá para dividir, então vamos repetir aqui o 1 mais 0,07 elevado a 4 menos. Beleza até aí? Então a única coisa que eu fiz foi substituir os valores e depois efetuar a divisão. Agora é só somar e mandar ver na calculadora. 1,77 elevado a 4 menos 1 vai dar 0,31. 0,8, né? Porque deu 0,79, então 0,8. Aí multiplica por 100%. E aí você vai ter 31,08% ao ano. Então o cara está dizendo, né, que está cobrando 28% ao ano, mas que ele está fazendo a capitalização a cada 3 meses, né, trimestral. Então significa que, na verdade, ele não está cobrando 28, e sim 31,08. Ok? Alguma dúvida nesse conteúdo, gente? A gente já pode passar para a próxima questão, se vocês não tiverem dúvida. Ok. Vamos para a questão 16. Então, a questão 16, gente, diz o seguinte. Uma empresa toma emprestado R$100.000 pelo prazo de 2 anos. Então, aí eu já tenho algumas informações. Eu já tenho qual o valor que a empresa pegou emprestado e já tenho o prazo, que foram 2 anos. Se a taxa do banco
for 28% ao ano, com capitalização trimestral, qual será o montante devolvido? Então, a gente quer saber aí o montante. Beleza? Aí a gente tem duas maneiras de resolver essa situação. A primeira, descobrindo qual é a taxa efetiva, que foi o que a gente fez agora há pouco, tá? E depois aplicando naquela fórmula de montante normal. Ou então, se a gente não tiver a taxa efetiva, não tiver calculado, a gente pode usar uma fórmula direta, que já calcula o montante de uma vez só. E qual é essa fórmula? Essa aqui, ó. O interessante é que ela é muito parecida com a fórmula de taxa efetiva. Ela só muda o quê? Que ela vai ter, no caso, os montantes, né? Montante e capital inicial, e ela não tem o menos 1. E além disso aparece o prazo aqui, que é o N. Mas você lembrou da fórmula de efetiva, você automaticamente consegue utilizar essa fórmula. Aí eu vou mostrar como é que você faz isso. Vamos identificar os dados. Bom, primeiro eu sei que a capitalização, o capital, foi de R$100 mil no começo. R$100 mil de prima, foi o que a empresa pegou emprestado. E o prazo que ela ficou emprestado foi um prazo de 2 anos. Você não precisa se preocupar em mudar nada não, tá? Toda vez que você estiver anotando alguma coisa, fazendo a modelagem, não precisa se preocupar em fazer mudanças. Só depois. Aí você tem a taxa do banco, que é de 28% ao ano. Então, a taxa do banco é de 28% ao ano. Veja que aqui ele não fala que é taxa nominal. Ele só fala assim, ó, a taxa é tal e a capitalização é trimestral. Ele não informa que isso é uma taxa nominal. Mas você, por ter tido aula com o professor Wellington, você sabe, bom, não combinou, é taxa nominal. Aí a pergunta é, qual será o montante? Aí, como ele falou que a capitalização é trimestral, automaticamente você vai ter um K, né, que é a proporcionalidade entre a taxa e a capitalização que ele falou. Que no caso a gente já viu na questão anterior, que esse K é 4. Peguei o 12, dividi por 3 e o resultado é 4. Tá? O 3 vem de quê, professor? De trimestral. E aí agora, perceba que aqui a taxa combina com o prazo. Precisa mudar para trimestral, professor? Não, porque quando você for usar nessa fórmula, a taxa tem que combinar com o período. Da mesma maneira que a gente usava lá naquela primeira fórmula. Taxa combinando com o tempo. Não pode fazer diferente. Tá? Então aqui já está combinando, não tem nada que mudar. O que é que vai gerar a mudança? É esse K. Isso aqui que vai gerar a mudança. Tá ok? Então, vamos substituir os valores simplesmente. Então, substituindo os valores, a gente vai ter 100 mil vezes. Aí eu vou colocar 1 mais a taxa, ó, 0,28, né? Sobre o K elevado a K. Opa, eu vou acertar de novo, vou botar o número, né? O K é 4, né? Vezes o tempo, 2 anos. Teve uma dúvida, é importante que você, se você pensou isso, é importante você rever o seu conceito, que é o seguinte, teve gente que pensou da seguinte forma. Bom, se eu tenho 2 anos, então K é 8, é 8 anos, é 8 no caso, né? Se eu tenho 2 anos, o K é 8. Sempre que você for fazer a comparação, você tem que fazer a comparação de uma unidade. 1 ano para um período.
Mesmo que o prazo na questão seja 20 anos, não importa o prazo da questão. Esse K, ele vai ser determinado a partir de uma unidade, que é o que a gente chama de proporcionalidade. Qual é a proporção entre trimestres e anos? É 1 para 1, ou seja, um ano para um trimestre. O N é outra coisa. O N é o tempo que você ficou aplicado ali com o dinheiro, tá? Ou que ficou devendo. Caso decimais será com 4. É bom colocar 4, Jefinho, porque fica mais fácil de fazer as contas e no final a gente fica com 2 casas decimais em relação ao percentual, né? Se for dinheiro, no final pode deixar só 2. Tá? Mas aí a gente vai, ao passar das aulas, a gente vai dizendo, ó, melhor aqui, melhor assim, viu? A gente vai informando. Ok. Então vamos substituir aqui já substituímos, vamos fazer as contas, né? Posso dividir, vai ficar 100.000. Aqui eu repito 1, ó, mais 0,28 por 4 vai dar 0,07 elevado a 4 vezes 2, 8. Olha o 8 onde apareceu, tá vendo? Aquele 8 que, assim, você poderia ter pensado, na verdade ele aparece aqui agora. Depois que você multiplica o prazo com K, aí ele aparece, né? Então, o 8 são os 8 trimestres que você utilizou, ou que você deixou o dinheiro aplicado. E aí você tem 100.000 vezes, dá para somar aqui, e você faz a potência. Percebe que ela ficou simples como aquela fórmula inicial? E agora é só você fazer a continha aqui na fórmula. 100.000 vezes 1,07 elevado a 8. E aí eu tenho o resultado final, que é 171.818,62. Beleza? Então, esse é o montante dos 100.000 que a empresa pegou emprestado. Ou seja, um total de 71.818,62 de juros, né? Que ela vai ter que pagar por conta desse empréstimo. Beleza, gente? Alguma dúvida nessa questão? Professor, eu sinceramente me confundi desse negócio da capitalização e do prazo que não mudou. Confundi nessa parte. Pronto, eu posso repetir para você. Você tinha pensado que o K era 8, né? Não, porque o senhor falou assim que quando for a taxa nominal, a taxa não combina com a capitalização, não é? Só que nesse caso, você usou o prazo, comparou a taxa com o prazo. Aí eu fiquei meio perdida. Ah, tá. É porque eu não anotei aqui. Mas essa capitalização, ela é trimestral. No problema é que você também não está com o material aí, assim, eu não enfatizei aqui, mas ela fala assim, ó, vou repetir. Se a taxa do banco for de 28% ao ano, com capitalização trimestral. Então, eu percebo que essa taxa ela é nominal por conta dessa informação que tem aqui, que está no problema, tá? E para substituir na fórmula, o que eu tenho que perceber é que essa taxa ela tem que combinar com o período, na hora de substituir. Por exemplo, pode acontecer assim. Vou fazer uma situação hipotética. Uma empresa toma emprestado R$100.000 pelo prazo de 24 meses. Se a taxa do banco for 28% ao ano, perceba que aqui a taxa é o ano e o prazo lá eu falei em meses, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eita, 24 meses são quantos anos? 2 anos. Aí eu tenho que colocar sempre o prazo combinando com a taxa. Mas a capitalização, ela não precisa combinar. Se ela não combinar, significa que a taxa é nominal. Se ela combinar, significa que a taxa é efetiva.
Tá bom, agora eu entendi, valeu. Ajudou? Ajudou. Viu? Na hora, você só tem que se preocupar com essa combina com essa aqui em relação à substituição, né? Mas o fato dela ser nominal é por conta da capitalização não casar aqui. Aí, inclusive, Yara, se essa capitalização, tipo taxa anual e capitalização anual, eu não precisaria nem usar essa fórmula. Eu poderia usar essa fórmula aqui, ó, que é aquela primeira fórmula que a gente trabalhou. Porque aí já não tem questão do K, né? Já não existe um K. Porque como combina, então já não existe um K. Aí eu posso usar essa daqui. Aí se você parar para pensar, essa fórmula é praticamente essa, com que novidade? Que aqui tem um K, que é por conta da falta de combinação da capitalização. Aqui aparece o K e aqui aparece o K. Aí ela fica igualzinha a outra. Beleza? Agora sim. Diga a resposta. Agora sim. Agora entendi. Beleza. Na edição. Questão 17 diz o seguinte. Se o banco deseja ganhar 30% ao ano como taxa efetiva, então você já conhece a taxa efetiva. Então vai anotar aqui. Que taxa nominal anual deverá pedir em cada hipótese de capitalização abaixo? E aí, no caso, a pessoa só faz essa parte. Vamos fazer o HC. E aí é quadrimestral, que é bem diferente do que a gente fez hoje, né? E aí, o K é quanto nesse caso, gente? 3? Beleza. Então, K é 3. E aí, como ele está querendo descobrir a taxa nominal, a gente vai ter que usar aquela fórmula que a gente usou na questão 15. Que é 1 mais I sobre K elevado a K menos 1. E aí a gente só faz substituir os valores que a gente conhece. O primeiro valor que a gente conhece é o 0,30. Perceba que eu estou colocando 0,30 aqui, porque ele é a taxa efetiva, tá? Ele falou que essa é a taxa efetiva. Então tem que substituir onde ele falou. Que é igual, abre parênteses, 1 mais. A taxa que eu estou querendo descobrir é essa daqui, que é a taxa nominal. Então eu vou repetir. Dividido por K, que é 3, e elevado a K, que continua sendo 3, menos 1. Beleza? Perceba o seguinte. Aqui eu não consigo fazer conta por conta desse I. E também não consigo resolver a potência. O que é que eu vou fazer? A única coisa que eu consigo mexer é com esse menos 1. Então, no lugar desse menos 1, eu jogo ele para cá e fica mais 1. Vai ficar 0,30 mais 1. Estava menos, passei para cá, ficou mais. E do outro lado, fica só esse aqui. Não dá para somar, tá, gente? Não vai inventar a moda, colocar 1 mais I, 2I. Pelo amor de Deus, faz isso não. Deixa como tá. Pronto, aí agora a gente pode somar isso aqui. Que aí dá 1,30. E a gente pode pegar essa potência e passar para o outro lado como raiz. Quando eu faço isso, ou seja, eu somei e peguei a potência que estava lá e joguei para cá. Automaticamente eu não preciso colocar mais o parênteses. E também não preciso colocar mais a potência, já que ela veio para cá. Aí agora dá para a gente calcular isso aqui. Na aula passada a gente treinou bastante. E a gente tem o resultado
parcial, né? Então, temos como resultado 1,0914 igual a 1 mais I sobre 3. Pronto. Agora, o que é que dá para a gente fazer? A gente tem que... Aqui está somando. Eu posso pegar esse mais 1 que está somando aqui e subir para aí, para cá. Então, vai ficar 1,0914 menos 1 igual... Aí, como eu tirei mais 1, ele veio para cá como menos, sobrou só esse aqui, ó. Aí, no final das contas, 1, tarará, menos 1, só sobra o tarará, né? Então, só vai sobrar 0,0914, que é igual a I sobre 3. Então, 1 menos 1,0914 menos 1 é igual a 0,0914. A gente pode fazer meio pelos extremos aqui, ó. Aí fica I vezes 1, que aqui embaixo tem 1, é o próprio I. E 3 vezes, deixa eu só multiplicar agora aqui por 3. 3 vezes 0,0914. Dá 0,2742. Que multiplicando por 100% vai ficar 27,42% ao ano. Então, uma taxa efetiva de 30% tem que colocar lá uma taxa nominal de 27,42. A ideia dessa questão, pessoal, é fazer exatamente o contrário, né, do que a gente testou na primeira questão de hoje. A gente já conhece a taxa efetiva e aí a gente precisa descobrir qual é a taxa nominal. O cálculo ele fica um pouquinho longo porque a gente foi fazendo etapa por etapa. Mas você poderia, assim, pular algumas etapas. Por exemplo, quando você passou o radical, você já poderia passar o menos por 1 para cá como menos. Aí já ganharia boa parte do tempo. E aí, quando você efetuou aqui, que passou, já colocaria o resultado. Então, você vai reduzindo com as operações de maneira mais breve. Só que aqui eu tento explicar tudo completinho, tá? Por isso, um pouquinho de doido, galera. O Banco Alfa propõe a um cliente a taxa de juros de 40% ao ano, sendo a capitalização anual. Olha aí o lance, ó. O banco deu uma taxa de 40% ao ano e falou que é capitalização anual. O que é que você conclui? Coloca aí no chat. O que significa isso? Que essa taxa é a taxa efetiva ou nominal? Valeu, galera. Eita, coisa boa. Então, como combinou, né? Ou seja, a taxa de juros que o banco falou, ela combinou com a capitalização, então isso é a taxa efetiva. Aí, continuando o texto. O cliente, entretanto, opta pelo financiamento de outro banco. Né? E qual foi a isca que o banco colocou? Pois sua taxa é de 36,5% ao ano. Olha que massa. Poxa, eu estou aqui nesse banco, está cobrando 40% ao ano, mas tem outro banco que está cobrando 36,5% ao ano. Aí vem, porém, com capitalização mensal. Eita. Aí o cliente fez uma boa escolha. A pergunta é, né? Qual é a melhor taxa? Então, para responder essa pergunta, você deve descobrir qual é a melhor taxa, se é a do Banco Alfa ou se é a do banco, do outro banco que ele escolheu aí. Para as pessoas leigas que não têm muita compreensão, que eu acredito que foi o caso desse cliente aí, ele achava que estava fazendo um bom negócio, né? Que o outro banco era melhor porque estava cobrando 36,5%. Mas ele se enganou. E aí, por que ele se enganou? Porque a gente vai perceber que quando a gente calcular a taxa efetiva, vai ser maior do que 40%. Vamos ver. Calcular aqui.
Então, eu vou pegar a taxa do outro banco, que é de 36,5% ao ano. Porém, a capitalização ela é mensal. E eu vou calcular a taxa efetiva. Então, quando você estiver comparando, tiver essas situações, se você for esse cliente, tá? Calcule, cara, a taxa efetiva e veja se realmente os financiamentos eles são realmente equivalentes, ou é melhor um ou melhor o outro. Isso acontece muito quando o cara vai comprar um carro, uma moto. Aí as concessionárias colocam a taxa de 1% ao mês, ou taxa de 2% ao mês. Só que aquela taxa que aparece ali, a taxa pode ser uma taxa nominal também. Por quê? Porque ele pode fazer a capitalização diária. Então, todo dia ele pode capitalizar os juros. E aí está colocando um comercial para enganar você, não ludibriar. Tá certo? Então, vamos fazer. Nesse caso, a gente sabe que o K é 12. Por quê? Porque a taxa está ao ano e a capitalização é mensal. Então, nesse caso, o K é 12. E eu vou calcular a efetiva utilizando a fórmula que a gente usou praticamente em toda a aula. E agora a gente substitui os valores, né? Isso aqui é taxa nominal porque não combina com a capitalização. Então, vou repetir a taxa efetiva. Opa, nem precisa isso, né? Basta substituir. Então, tem um mais a taxa que ele deu, que é de 0,365, dividido pelo K, que é 12. E elevado a 12 também. Menos 1. Beleza? Aí aqui a gente pode fazer a divisão. Que vai dar, vai ficar 1 mais. Eu vou usar valores arredondados, tá? Para facilitar a compreensão, ok? Mas é importante usar a quantidade de casas decimais máxima que você puder. Faltou um zero. E aí você eleva a 12 menos 1. Tá? 1,0304 elevado a 12 menos 1. Então fica 1,0304 elevado a 12 menos 1. Resultado 0,4324. Multiplicando por 100%, a gente vai ter 43,24% ao ano. Então, respondendo a essa pergunta, né? Qual é a melhor taxa? Ou respondendo, o cliente fez uma boa escolha? A resposta é não, porque a melhor taxa é do Banco Alfa, né? A melhor taxa é do Banco Alfa, já que o Banco Alfa ele tem uma taxa de 40% ao ano, com capitalização anual. Consequentemente, como isso aconteceu, essa taxa que o banco passou é a taxa efetiva, ou seja, é a taxa que de fato ele está cobrando. Parabéns ao Banco Alfa. Alguma dúvida, gente, que vocês gostariam de esclarecer? Se não tiver, a gente pode finalizar dando aquele adeus. Obrigado, realmente, assim, todo o coração mesmo, pela ajuda de vocês, pela participação, por todos aqueles que interagiram no WhatsApp, responderam o questionário, principalmente, que vai me dar um feedback bem legal. E também tiveram presente aqui nessa aula. Por mais
dificuldades que tenham tido, seja questão tecnológica, seja questão de tempo, mas estiveram presentes. E sigam-as. Beleza, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? A gente finaliza essa fase de teste, tá? Finalizamos também com êxito, graças a Deus, a questão da revisão dos conteúdos de juros compostos. Conseguimos revisar todo o conteúdo de juros compostos e vamos para a próxima fase, que seria exatamente os assuntos que a gente ainda não domina, que a gente ainda não viu no ensino presencial. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.